Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Que bom ter você aqui, tê-la aqui e tê-lo aqui neste canal, onde fazemos o estudo bíblico todos os dias. Quero convidar você a fazer comigo hoje também, se é a sua primeira vez, e bem-vindo de volta para você que tem perseverado. Que bom! A perseverança gera frutos maravilhosos em nossa vida, não é verdade? Então já quero dizer e pedir para você colocar aqui nos comentários os frutos que até agora você tem experimentado da sua perseverança com a palavra de Deus. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 16 a 23. Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados, pois são apenas sombras de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Ninguém vos prive do prêmio com engodo de humildade, de culto dos anjos, indagando de coisas que viu, inchado de vão orgulho com sua mente carnal, ignorando a cabeça, pela qual todo o corpo, alimentado e coeso pelas juntas e ligamentos, realiza seu crescimento em Deus. Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que vos sujeitais como se ainda estivesseis no mundo a proibições como não pegues, não proves, não toques? Tudo isso está fadado ao desaparecimento por desgaste, como preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, de religiosidade afetada pela humildade e mortificação do corpo, mas não tem valor algum senão para a satisfação da carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo está nos ensinando nesse trecho uma coisa muito importante para mim e para você, que faz eco àquilo que Jesus dizia aos fariseus, aos saduceus, da maneira como eles viviam, o que eles faziam, que eles precisavam ter uma autenticidade na fé, uma autenticidade religiosa. Eles precisavam ser fiéis não só por fora, mas também por dentro, nas suas intenções, para que o seu culto a Deus seja um culto verdadeiro, honesto, autêntico, aceito por Deus. Só que aqui Paulo está falando para os colossenses, gente que não entendia da lei judaica, mas que estavam sob uma pressão, assim como os Gálatas e os Efésios lá sob pressão, mas os colossenses estavam como que um passinho a mais, né, desse grupo, né, um pouco mais evoluídos na fé, mas ainda sujeitos a algumas coisas. A gente não percebe até agora que Paulo acusando os colossenses de estarem se desviando gravemente do caminho de Deus, cometendo pecados horríveis. Mas
Se alguém parasse para conversar com eles sobre outras coisas, eles davam ouvidos. E Paulo chega nesse ponto a dizer para eles: olha, vocês não estão convictos, não? A sua fé é autêntica? Você sabe o que você crê? Isso é muito importante para nós. E conhecendo a fé e a tradição da igreja, porque aqui ela começa a aparecer, porque eles estão cercados com um monte de tradições, tradição judaica, tradições pagãs. Aqui, ó, Paulo vai dizendo, olha, tem festa, lua nova, sábado, tudo isso estava ali, ó, circundando a comunidade cristã, e eles meio que tentando se adaptar a isso ou aquilo. E Paulo está dizendo, não, ninguém vos julgue por essas questões. O que comem, que deixam de comer, isso aí não interessa. A realidade é Cristo, a encarnação de Cristo. Chegou Cristo, agora é a lei dele, é o jeito dele, e é o que nós estamos ensinando, e isso é ser igreja. E eles precisam rejeitar essas práticas e tradições dos pagãos. Quando a gente vive junto com muita gente que não tem fé católica, que é pagão, é até batizado, lembra que a gente dizia uns estudos atrás? Ele é batizado, mas ele não é evangelizado. Tem muita gente assim próxima a nós, até na nossa família. Na sua família, deve ter pessoas assim. Você é católico, você frequenta a paróquia, você reza o credo com convicção e você procura viver por essa realidade. Você reza o terço, você faz as orações devocionais, você estuda a palavra de Deus, você tem uma vida que deseja a santidade, você quer, ele deseja o céu, mas talvez algum parente seu que foi batizado, já até fez primeira Eucaristia, depois não perseverou mais. E foi para o mundo. Foi viver a vida. Foi trabalhar. Foi construir. Até se casou. Mas não vive uma vida em Deus. Não se lembra, nem se lembra. E quando se lembra, é aquela fé misturada com crenças de outras pessoas. Porque as amizades, o círculo onde ela vive social, o trabalho, talvez até a própria função no trabalho, faça com que ela viva distante de Deus. Ela é batizada, recebeu os sacramentos, mas ela não é evangelizada. Talvez essas pessoas próximas a você influenciem até você e fiquem falando, né? Fala de problema da igreja, fala de defeito daqui e dali, e fala das coisas que vive lá, e tem dúvidas a respeito de vários pontos, né, críticos, políticos e ideológicos que circundam esse mundo, mas Cristo não é ideologia, Cristo é a verdade. Só que essa pessoa batizada está envolvida nessas questões, com sérias crises de fé, só que ela não vive isso como se fosse uma crise. Ela acha isso normal, porque ela nem identifica que está em crise. Ou seja, é mais pagão do que cristão. Paulo está dizendo que nós, que estamos caminhando numa fidelidade a Deus, nós não devemos ficar expostos a esse tipo de julgamento. Mas antes precisamos nos manter firmes na fé. Nós não podemos aceitar, e aqui Paulo não está dizendo que a gente tem que sair brigando com todo mundo, não. Nem Paulo, nem eu estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você e eu não podemos aceitar essa realidade em nossa vida. E nem aceitar ficar ouvindo esse tipo de discurso direto na nossa cabeça. Nós temos o direito de dizer, chega, não, eu não concordo. Isso não é a minha fé. Não, mas tem que entender. Falando, não tenho que entender. Eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Mas que Deus é esse? Esse é o Deus verdadeiro. Talvez você tenha esquecido como ele é. Ou nunca soube.
E aí nós precisamos saber quem Deus é para dizer a essas pessoas que nós amamos, que fazem parte da nossa família ou que são amigos, mas que estão longe de Deus, e não ficar absorvendo aquela conversa mundana na nossa cabeça e nos confundindo com ela. Paulo está dizendo, são apenas sombra de coisas que haviam de vir. Realidade é Cristo. Olha, coisa séria, versículo 18: ninguém vos prive do prêmio, com engodo de humildade, de culto dos anjos, indagando que coisas que viu, inchando de orgulho em sua mente carnal, ignorando a cabeça, pela qual, ó, a tradição da igreja, a cabeça, pela qual todo o corpo, alimentado e coeso pelas juntas e ligamentos, realiza o seu crescimento em Deus. Existe uma tradição cristã, uma tradição da igreja, um jeito de ser corpo de Cristo. Por que eu preciso ir na igreja? Eu não posso rezar de casa? Porque você está longe do corpo. Fisicamente você precisa estar perto. Não, mas o corpo de Cristo é mais do que isso. É mais do que isso. Mas ele quis ser Deus conosco. Emanuel pisou no nosso chão. Assumiu a nossa natureza. Isso é corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Ele é a base. Ele é aquele que deve nos orientar e não nossas ideias. Então não é em casa que eu rezo só. Eu devo rezar em casa também, mas o meu lugar privilegiado e primeiro de comunhão é na comunidade de fé que se reúne na igreja, principalmente no domingo, que é o dia do Senhor. Isso é tradição católica. Agora, de onde veio a ideia de que tem que ser e pode ser diferente? Não veio da tradição católica. Veio de uma mistura de fé de qualquer outro lugar aí, mas não da igreja. Ah, mas eu escutei na igreja, porque essa pessoa estava contaminada com pensamentos fora da igreja e falou isso lá. Mas nunca foi isso, e a carta de Paulo aos Colossenses está provando isso para nós. Então vamos ter que ter cuidado e precisamos conhecer a igreja. Nenhum de nós conhece tudo da igreja, né? Porque não dá. A igreja é muito grande, ela é o corpo de Cristo e Cristo é sempre crescente. Mas existe muitas formas de a gente conhecer a verdade da igreja, a começar pelos cristãos sérios e firmes que são mais antigos que nós. Eles vão nos ensinar muita coisa. A gente aprende muito com os cristãos mais antigos. A gente aprende muito com os cristãos mais sábios, mais estudiosos. A gente aprende muito com os livros da vida dos santos. Mas a gente, sobretudo, só vai aprender e viver perseverando na oração e se alimentando da palavra de Deus. Isso tudo aqui é a ordem de Deus. Do versículo 16 ao versículo 19. Mas interessante, do 20 ao 23, princípio eterno, e eu demorei para entender que era um princípio eterno. Por causa do final, se justifica o início. Olha só, o final. Tem, na verdade, ou seja, na verdade a gente se apoia, apoiados na verdade, né? Tem, na verdade, aparência de sabedoria pela religiosidade afetada, pela humildade de mortificação do corpo, mas não tem valor algum senão para a satisfação da carne. Ou seja, se apoiam na verdade, aparência. Tem, na verdade, aparência de sabedoria. Tem aparência de sabedoria. Pela religiosidade afetada. Ou seja, toca na nossa religiosidade, né? Está no meio da religiosidade. Pela humildade e mortificação. Ou seja, ela transmite essa humildade
e mortificação do corpo, mas não tem valor algum senão para a satisfação da carne. A intenção está errada. E o que é isso que tem? Parece ser coisa boa, mas não é. Parece ser uma grande religiosidade, uma fé assim autêntica, mas não é. O que é isso? Paulo está dizendo lá, ó, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, porque vos sujeitais como se ainda estivesseis no mundo. Há proibições como não pegues, não proves, não toques. Aqui é um pouco daquilo que a cultura judaica também, que não podia comer, nem tocar em algumas realidades, porque se tornava impuro. Paulo fala, isso aí é tudo passado. Isso aí não... Cristo já resolveu isso. E aí a gente tem várias passagens bíblicas que até São Pedro ele é tocado por essa graça e percebe. Paulo já está falando aqui porque ele, isso já faz tempo que está resolvido. Mas algumas pessoas têm dificuldade ainda de entender. E aí, Paulo continua no versículo 22. Tudo isso está fadado ao desaparecimento por desgaste, como preceitos e ensinamentos dos homens. E aí que está o ponto. Preceitos e ensinamentos dos homens. E muita gente fica, nossa, como eu vou saber se é do homem ou se é verdadeiro preceito da igreja? A igreja não é feita de homens também? Sim. Mas é por isso que nós devemos olhar para o princípio sempre. E o desmembramento disso através dos anos, pela tradição da igreja, o magistério da igreja e como ele se adaptou a esse tempo. Quando a Canção Nova começou, assim como outras milhares de novas comunidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? Isso foi uma novidade na igreja. E a maior de todas as novidades foi o fato de se chamarem consagrados, de quererem uma vida de consagração. Homens, mulheres, sacerdotes, religiosos, celibatários, tudo vivendo um carisma igual, numa consagração que não tem diferença entre essas pessoas. Isso é uma coisa muito nova. Por quê? Porque antes o que a gente tinha era consagração religiosa, usando hábito, e ala masculina e ala feminina. E algumas vezes congregações até de nomes diferentes por causa disso. Isso é histórico na vida da igreja. Histórico. Né? E essa aglomeração de pessoas em carismas diferentes também, no início da igreja, foi novidade, porque o normal era a vida, eram os sacerdotes, os leigos e alguns santos que viviam uma vida de eremitas. Aí depois começar a vida monástica, etc. Então, depois de séculos, depois de quase 2000 anos, surge a Canção Nova e outras pelo mundo, né? Tem comunidades um pouco mais antigas que a Canção Nova, mas que não sabiam da Canção Nova, e a Canção Nova não sabia deles. Para ver como é que é o sopro do Espírito. Tudo isso pós renovação carismática católica, que já foi uma novidade. Mas passou um tempo até que a igreja pudesse, verificando tudo, assumir e reconhecer como sua, carisma autêntico. E a Canção Nova, desde 2008, tem o seu reconhecimento pontifício. Ou seja, a igreja reconhecendo o carisma Canção Nova como um carisma autêntico, autenticamente católico. Então, já não é uma novidade, mas não é uma novidade estranha à igreja o fato de termos famílias consagradas, casais consagrados a Deus. É uma espécie de consagração diferente da consagração religiosa, mas é uma consagração a Deus. É uma consagração a Deus. Então aqui a gente vê uma fé que é autêntica. Um jeito de viver autêntico. Um jeito de viver a obediência, a castidade, da providência, autêntico. O que Paulo questiona aqui é que
algumas tradições daquele tempo não eram autênticas. A igreja não reconhecia. Por quê? A igreja tem sua cabeça, que é Cristo. E ali ela tem o seu crescimento coeso, a alimentação, as juntas, os ligamentos, para que cresça. Essa é a tradição. Só que isso não acontecia assim com aquelas realidades que estavam sendo apresentadas para os colossenses e que eles estavam dando ouvidos. Paulo está falando, cuidado com isso, isso aí passa, isso é passageiro. Essas coisas que eles fazem aí, e um monte de sacrifício, religião tal, isso aí é igual ao que os fariseus viviam lá, que Jesus criticava. Era só para ter orgulho humano, só para aparecer. Faz mortificação, sim, né? A pessoa se humilha, sim, diante de Deus, só que a intenção tá errada, então não serve para nada. Se a gente vive a nossa religião católica hoje, com a intenção de mostrar para os outros, olha como nós somos santinhos, olha como nós somos, né, perfeitos, olha como nós vivemos a nossa fé, isso não está valendo para nada. Só serve para satisfação da carne. Vaidade. Vaidade. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer da nossa fé. A nossa fé precisa ser autêntica. Aí tudo é justificável. Aí o texto que você carrega na mão, a cruz que você leva nas mãos também, nos braços ou como for, né? A vestimenta que você usa, modesta, o seu véu, a forma de você falar na igreja, se portar, tudo isso vai estar condizente com a sua vida. E vai ser agradável a Deus. O seu jejum, o seu sacrifício, a sua oferta material, a caridade que você faz, tudo, qualquer coisa, qualquer ação que nós fizermos na igreja vai valer e vai valer muito, porque vai estar de acordo com a verdade de um coração que quer amar a Deus. E não está fazendo nada disso para aparecer para os outros. Vamos anotar no nosso diário? Passamos um pouquinho do tempo normal que a gente está acostumado, né? Mas vamos lembrar que o Padre Jonas insiste que nós façamos pelo menos 40 minutos. Claro, aqui na internet a gente tenta diminuir um pouco, diminuímos também o trecho lido para que nós possamos mergulhar o máximo possível no trecho que nos é proposto e ainda dá tempo de escrever. E você tem que anotar no diário aí, Ordens de Deus, versículos de 16 a 19 e Princípios Eternos de 20 a 23. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? E como pôr isso em prática na sua vida? É isso que nós vamos anotar no nosso diário Lutar para Viver. Agora, no final do vídeo, eu deixo para você a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. E, logo em seguida, a playlist também da Primeira Carta de São João, que é por onde nós começamos o estudo bíblico. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.